Fala, especialista, seja muito bem-vindo a essa aula onde a gente vai saber como que a gente vai ser encontrado, né? Como que vai fazer um título para ser encontrado. O que a gente tem que entender, a relevância é a parte mais importante para todo o mecanismo de consulta. As pessoas, elas querem encontrar aquilo que elas estão pesquisando. Então, quando a gente for pensar em construir um livro, por mais que você, como especialista, sabe que as pessoas precisam. Você não tem que entregar nesse momento o que elas precisam. Você tem que entregar o que elas querem, o que elas estão vendo como necessidade. Então, como elas forem pesquisar, é a maneira com que você tem que deixar prontinho ali. Então, já tem que pensar nessa maneira. Como que as pessoas vão estar buscando. Por mais que não seja o que elas realmente precisam, mas é como elas querem encontrar. Elas ficam muito mais felizes de pesquisar e encontrar algo do jeito que elas querem, e aí depois ela tem a transformação. E aí aqui vocês vão se perguntar muito por que eu fiz uma aula dessa específica para o título. Porque o que a gente tem que entender? Para poder ser encontrado, você vai ter que investir no tráfego pago e no tráfego orgânico. E isso exige muito energia. Lá no tráfego orgânico você vai ter que fazer conteúdo para poder demonstrar sua autoridade. E no tráfego pago exige dinheiro e também um conhecimento de saber qual que é a persona certa que você vai, como que você vai qualificar ali, qual é o interesse que ela tem para poder direcionar esse tráfego da maneira correta. E aí, beleza. Só que não é só isso, porque eu vou ensinar um pouquinho mais para frente como funcionam os mecanismos de busca de todas as redes sociais, né? De tudo que é de internet, seja rede social, seja o Google, seja lá como for. O Meta Ads, o TikTok, o YouTube, eles precisam de informações. E essas informações, elas estão muito mais ligadas ao texto do que próprio à imagem ou ao vídeo. E aí, o que a gente precisa entender é que quando a gente faz um título que usa dessas palavras-chave do SEO, a gente precisa buscar esse título o mais próximo do searchable. E o que quer dizer? É aqueles títulos que eles são muito fáceil para ser buscados pelos mecanismos de busca. E aí quando você alcança esses títulos, você está feito na vida. Porque vou dar um exemplo clássico, né? Você tem aquele how to, que é como fazer. E aí você tem vários títulos de como fazer as coisas, né? E aí você coloca esse tipo de título, como fazer não sei o quê. E aí a pessoa que quando ela vai pesquisar, ela pesquisa como fazer, e aí vai ter lá o seu livro como os primeiros ali a aparecerem com aquilo. Então esse é um auxílio ao mecanismo de busca de todas as ferramentas ali de pesquisa. Tá, mas na prática, como que isso funciona? Então vamos pensar da seguinte maneira, eu vou fazer um livro de como escrever títulos. E aí, o que eu vou escrever lá? Como escrever títulos poderosos. E aí eu faço um livro com esse título. Por quê? Porque você vai ser o mais parecido com o que as pessoas vão pesquisar. Então, quando as pessoas vão pesquisar lá no Google, como escrever títulos para livros. E aí eu coloco lá, como escrever títulos persuasivos para livros, títulos eficientes, como escrever títulos alguma coisa para livros. E aí, esse alguma coisa é o classificar. Mas como escrever títulos é o importante porque é o que vai dizer sobre o meu material. E é assim que eles vão pesquisar na internet. E aí isso fica muito mais fácil dos mecanismos de busca encontrar e direcionar o meu produto. Isso que eu estou falando que eu nem utilizei nenhum tipo de tráfego, não patrocinei nenhum tipo de palavra ali ainda, só pelo simples fato de fazer um título importante. Tá, mas e se o meu livro não for a respeito de ensinar a fazer alguma coisa, como que eu faço? Calma, que vai ter uma aula só sobre estratégia, tá? Então você vai aprender lá. Mas o que eu quero que você entenda, que você pode também pegar palavras-chave que estão ali dentro do seu conteúdo e que vai ser da maneira com que as pessoas vão pesquisar na internet. Daí você coloca isso dentro do seu livro para que quando as pessoas pesquisarem, isso seja direcionado. Entendeu? E aí isso vai servir de filtro para pegar apenas aquelas pessoas que estão interessadas naquele teu conteúdo. Porque o que acontece? Quando você vai rodar tráfego, a pior coisa é que seu produto aparecer para pessoas que não têm interesse no seu produto. Então, você paga por impressão. Dessa maneira, você já vai conseguir filtrar as pessoas que têm interesse naquilo. Então, por isso que palavra-chave é muito importante. Você trabalhar bem as palavras-chave ali para poder colocar dentro do título já.
Ainda nesse pilar, né, de como o livro pode ser encontrado, o que eu quero que você entenda? Ele também tem que ser marcante. Aí ele tem que ser, você tem que fazer de uma maneira que o título ele sabe, salte aos olhos, assim, ele tem que ser disruptivo, interessante, criativo. E aí nessa maneira, porque as pessoas recebem muita informação hoje em dia. E então quanto mais disruptivo você for, quanto mais visual você for, melhor vai ser para você conseguir se destacar da multidão. O que acontece muito interessante com os livros, diferente de outros produtos, é que ele pode ser citado, às vezes, numa conversa informal entre um podcast, um talk show, um programa de televisão, um programa na rádio, onde as pessoas estão conversando ali e aí sai uma citação muito interessante. Por isso que você tem que causar memória e significado com o seu título. O que é causar memória e significado? É fazer com que as pessoas lembrem dele facilmente. E aí você faz alguma analogia, porque imagina que você está lá, você escreveu um livro sobre finanças. E aí você está ouvindo lá um podcast no maior canal de finanças no Brasil e de repente alguém fala do seu livro. Só que você fez um título tão difícil de lembrar que as pessoas elas até querem comprar aquele material porque é muito bom, teve uma transformação muito grande na pessoa que está falando, só que eles não conseguem lembrar qual que é o livro. E aí, por isso que você tem que ter um título que seja marcante, que ele seja disruptivo, que a pessoa consiga lembrar dele com muita facilidade. Porque, diferente de outros produtos, né, o livro ele é citado, ele é citado em conversas, então é muito citado em conversas. Então fica muito fácil de você ganhar essa promoção gratuita. E quando isso acontece de maneira genuína, natural, né? Tá conversando lá e de repente, meteu uma citação lá do seu livro e aí o pessoal gostou, isso aqui eu tirei de tal lugar. Então não importa, é muito importante que você tenha um conteúdo de valor para que ele chegue até as pessoas, mas daí o seu título seja um título importante também. Seja um título importante que eu digo de memória, né? Você consiga fazer com que ele seja lembrado. E aí pensa da seguinte maneira, isso aí é muito importante para que você consiga fazer o seu livro ser encontrado. Então, agora, né, essa fase foi fazer ele ser encontrado. A próxima aula agora a gente vai falar como que ele vai chamar a atenção. E aí, mais uma vez, o título ele é muito importante também para... Beleza, tá a primeira fase, ser encontrado. Então tá numa imensidão lá, ele vai conseguir tá junto com o pessoal, tá no lugarzinho no sol lá para aparecer também. E agora ele vai ter que chamar a atenção, que é a nossa próxima aula. Escreve aqui embaixo o que você achou dessa aula e qual que são as suas expectativas e se você já tem algum título interessante sobre o seu material, escreve aqui embaixo qual que é o título. Beleza? Valeu, te vejo lá.